1 Coríntios 13. Abra lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 em diante. O capítulo todo é um capítulo curto, mas eu vou ler até um pouquinho antes aí do 1. 1 Coríntios 13. Diz assim: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, fala conosco através da Tua palavra santa, edifica as nossas vidas, muda a maneira de nós pensarmos, leva-nos a uma maneira nova de agir, e que a Tua palavra hoje, assim como todos os dias, que ela jamais volte vazia, ó Deus, mas ela cumpra os Teus planos e o Teu propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei na semana passada que eu tinha pensado em pregar sobre esse texto e não consegui escapar dele. Voltei em 1 Coríntios 13. Falei na semana passada sobre Ezequiel 36, um texto difícil, duro, né? E, de repente, a gente pensa, ele hoje vai falar sobre o amor, então não vai ser duro. Olha que talvez seja mais duro do que semana passada. Falar sobre o amor é muito importante. Amor é sentimento, mas é mais do que isso. Amor é atitude, mas é mais do que isso. Amor é doação, mas é mais do que isso. Amor é abnegação, mas é mais do que isso. É difícil definir amor em palavras. Por melhor que seja, por maior que seja o amor na perspectiva humana, ele ainda não será amor na sua plenitude, porque os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ser, de agir, ela foi manchada pelo pecado. As nossas melhores intenções são manchadas pelo pecado. Nós dizemos que amamos, mas muitas vezes esse amor que nós dizemos, que sentimos, que expressamos, ele vem condicionado a algumas coisas. Não, eu amo, mas se... eu amo sim, mas quando a gente traz algumas condições ao dizer que ama. Só tem um amor que não conhece limites, e esse amor é o amor de Deus. O amor de Deus não conhece limites, o amor de Deus é incomparável.
Até porque a Bíblia afirma que Deus é amor. Deus é amor. Todo amor dessa vida, todo amor que você possa sentir, ele tem o seu início, a sua raiz em Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós carregamos em nós algo de Deus. Só que numa distância daqui ao infinito. Em tamanho. Mas por causa de Deus, nós somos capazes de amar. Sem Deus, não há amor. Mas o fato de nós sermos pecadores, nós amamos, mas perdemos a paciência. Nós amamos, mas quando a gente se sente sob pressão, a gente já não demonstra tanto amor. Nós amamos, mas quando é no meio de um sofrimento pessoal, a gente esquece um pouco. Até o amor dos pais, né? Que, poxa, o amor de mãe e tal. Ontem nós vimos isso, né? Falando na palestra sobre a família de Isaac e Rebeca, e que complicação em meio a demonstrações de amor. Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Aí a mãe trama com um dos filhos para enganar o marido. Aí o filho rouba a bênção que era do seu irmão. Aí o irmão vai e não perdoa e quer matar o outro. As famílias da Bíblia são complicadas, são complicadas. Parece família de noticiário, né? Parece família de programa da Rede TV, né? As famílias da Bíblia não são fáceis. Talvez a sua família também não seja fácil. E nós precisamos, então, que a igreja seja agente de cura para as famílias que nós conhecemos, amém? Que as pessoas cheguem a esse lugar e às vezes com a sua família destroçada pelos problemas, pelas dificuldades, mas aqui, na presença de Deus, ela encontre socorro para a sua família. Você pode encontrar socorro para a sua família neste lugar, amém? Amém, irmãos? Nós conhecemos muitas e muitas pessoas que entraram pelas portas da igreja com as suas famílias destroçadas e que foram restauradas ao estar nesse lugar. Amém? Muitos testemunhos, inúmeros testemunhos. Mas a verdade é que nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, e até a igreja também tem suas dificuldades. A igreja é a nossa família de fé. Mas mesmo na igreja, não são todos com a asinha. Um monte de anjinho para lá e para cá. Não, todo mundo é perfeito na igreja. Ai, meu Deus. Falta perdão, falta compreensão, muitas vezes falta amor. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Às vezes são ditas palavras de maldição, às vezes são palavras ditas sem sabedoria. Às vezes é incompreensão dos pais com os seus filhos, às vezes é incompreensão dos filhos com os seus pais, rebeldia do nosso coração, a influência da sociedade em que nós estamos, o pecado. Não podemos ignorar essas coisas, não podemos ignorar a ação do diabo. Há um inimigo que anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. E se ele puder trabalhar para a destruição das famílias, ele vai fazê-lo. A família é atacada, e a família cristã é atacada pelo inimigo. E nós precisamos estar firmes no Senhor.
Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os pais precisam proteger os seus filhos. Os filhos precisam amar e considerar a palavra dos seus pais. Coisas que acontecem e que vão fazendo com que as famílias sofram. E aí essas famílias, às vezes desestruturadas, chegam à igreja, pensando que vão receber amor, que vão encontrar nesse lugar um ambiente de amor. Mas a igreja precisa estar conectada com Deus para que ela seja um agente de amor para essas famílias que estão chegando aqui. E pedirmos juntos que Deus cure famílias, pedir juntos que Deus cure sentimentos, pedir juntos que Deus cure relações, que feridas sejam cicatrizadas, que esse lugar seja um lugar de amor, esse lugar seja um lugar de perdão, seja um lugar de recomeço, onde nós temos a oportunidade de agora começar uma nova história dentro das nossas famílias. Mesmo você que chegou aqui com uma família destruída, a partir do momento em que você chega aqui, você pode começar uma nova história na presença de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de uma conversão verdadeira, de uma transformação total, de ser impactados pela presença e pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, e abrir o nosso coração para que Ele possa agir em nós, não ficar com o coração endurecido. Preguei isso na semana passada, que Deus quer transformar o coração de pedra no coração de carne. Deus quer nos dar coração novo, amém? E nós precisamos nos abrir para isso. Senhor, me dá um novo coração, para que eu seja um agente de mudança na minha igreja e para que eu seja um agente de mudança lá na minha casa. Porque nós, quando chegamos aqui, irmãos, e nós entregamos a nossa vida a Cristo e nos convertemos, o Senhor derrama sobre nós o seu perdão e a sua graça. E se Ele derrama sobre nós o seu perdão, como nós não vamos perdoar aqueles que nos ofendem, seja na nossa família ou fora dela? Ser crente é algo que tem que impactar os nossos relacionamentos de maneira positiva, de maneira decisiva. Aquele que desobedecia, agora vai honrar os seus pais. Aquele que perdia a paciência por qualquer coisa, agora vai pedir a Deus que dê a ele mais paciência. Que a paciência seja um dom do Espírito na sua vida. Aquele que antes agia com violência ao tratar os seus familiares, já não age mais dessa maneira. Porque o Senhor tem feito uma obra no seu coração. Porque o seu coração agora está ligado ao coração desse Deus de amor. Amém? E agora então você vai agir em acordo com esse Deus que ama. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, uma igreja plantada numa cidade que tinha problemas, que era envolvida com sensualidade, com pecado, uma igreja que era muitas vezes imatura, e Deus deu àquela igreja muitos dons espirituais. Então nós vemos, através da história da igreja de Corinto, que uma igreja, ela pode ser uma igreja com a ação do Espírito Santo, ela pode ser uma igreja de destaques, e mesmo assim ser uma igreja imatura, ser uma igreja influenciada pela sociedade, ser uma igreja de muita ação, mas onde falta o amor no meio da ação. Amém, irmãos? É possível ter uma igreja formada de muitas pessoas atuantes, diversos ministérios, pessoas talentosas, pessoas responsáveis,
mas que não entendem que a sua vida, o seu ministério, as suas relações na igreja, na família, a sua maneira de trabalhar, as suas atitudes precisam ser permeadas pelo amor de Deus derramado no seu coração. Porque se uma igreja ela é atuante, ela é uma igreja de ação, ela é uma igreja formada de pessoas talentosas, mas não há amor, essa igreja é uma igreja inócua. É uma igreja que não atinge as trevas. É uma igreja que não entrega aquilo que o Senhor quer. Porque faltam conexões verdadeiras. Porque falta nós entendermos esse caminho sobremodo excelente que é o amor. Paulo ele está falando aos Coríntios, se você voltar os versículos da primeira carta, você vai vendo ele falar sobre muita coisa boa, sobre muita coisa importante. Paulo fala sobre o comportamento que o cristão precisa ter. Paulo fala que os moradores, os cristãos, a igreja, não podia se contaminar com as atitudes do pessoal da cidade. Paulo fala sobre a imoralidade, coisas importantes. Paulo fala que daquilo que é lícito e não é lícito. Paulo fala sobre a ceia do Senhor, o significado da ceia, como nós devemos participar da ceia do Senhor, e que a ceia estava sendo distribuída, realizada, mas faltava uma atitude de amor, uma demonstração de amor na ceia. Paulo fala no capítulo 12 sobre os dons espirituais que Deus estava derramando sobre aquela igreja. Fala no capítulo 12 que aquela igreja ela deveria ser como o corpo de Cristo, deveria haver unidade no meio daquela igreja, para que todos cooperassem, cada membro ajudando, cada membro sendo importante, cada membro colaborando. Isso seria maravilhoso, a igreja iria crescer, mas parece que Paulo, de repente, ele interrompe aquilo que ele está falando para mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele deve ter pensado, eu estou falando aqui sobre comportamento, eu estou escrevendo tantas coisas importantes, falando sobre a ceia, falando sobre os dons, falamos que a igreja precisa ser um corpo, isso é maravilhoso, isso aqui vai fazer toda a diferença, eles vão entender o verdadeiro significado de ser igreja, mas aí depois parece que ele pensa, peraí, mas tem alguma coisa que eu preciso falar antes disso. Então ele vai falar, eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Eu vou mostrar a vocês como vocês podem alcançar isso e como isso vai fazer sentido. Como vai fazer sentido uma igreja unida? Como vai fazer sentido uma igreja de dons espirituais? Como vai fazer sentido uma igreja bonita? Eu vou mostrar a vocês o caminho para o triunfo da igreja, o caminho para o triunfo das famílias, o caminho para curar mágoas, o caminho para cicatrizar feridas, o caminho que dá significado a tudo que nós fazemos, o caminho que muda a maneira de nós enxergarmos o ser igreja, e esse caminho é o amor. Amém, irmãos? Então não basta estar aqui, mas nós precisamos estar aqui pela razão certa. Amém? E com a disposição certa no nosso coração. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai causar transformação, é isso que vai além da religião, porque religião tem em outros lugares também, irmãos, mas o que faz a diferença é se nós somos uma igreja onde há amor. Corinto era uma igreja de dons, Corinto era uma igreja de capacidade, mas ela precisava ser uma igreja formada por pessoas que amavam seus irmãos, que amavam os seus familiares, que amavam uns aos outros. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você pode ser uma pessoa conhecida, você pode ser espiritual, você pode ter uma grande história, você pode ser conhecido pelas pessoas como uma pessoa muito sábia, você pode ser uma pessoa super inteligente, tirou nota 10 na prova do doutorado, mas sem amor você não é nada. Você pode estar aqui fazendo certo e vem toda semana e dá aula e vem e toca um instrumento, mas se a motivação for errada, não adianta de nada. Você pode ser um mártir, está disposto a morrer, a ser queimado pela causa do Evangelho, mas se o amor não for o agente que motiva você, de nada adiantará. Por isso nós precisamos pedir, Senhor, derrama esse dom excelente, principal, sobre esta igreja e sobre a minha vida, para que eu possa amar o meu cônjuge, para que eu possa amar a Deus acima de todas as coisas, para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo, para que eu possa amar os meus pais e compreendê-los, para que eu ame a minha igreja de verdade, porque senão você pode queimar o teu corpo aqui dentro e de nada vai adiantar. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor, porque o amor procede de Deus e Deus é amor. Quem não ama, diz a Bíblia o quê? Não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Alguém que fala as línguas dos homens, poliglota. Alguém que fala a língua dos anjos, homem de Deus. Alguém cheio de dons, cheio de estudos, cheio de sabedoria. Uma fé que move montes. Mas diz aqui que não serve de nada. Sem amor não é nada. Pergunto, por que nós fazemos o que fazemos? Como está o nosso coração quando nós fazemos o que fazemos? Qual é a nossa motivação ao fazer o que fazemos? O que Deus vê quando olha para nós ao fazermos o que fazemos? São perguntas que são importantes de nós respondermos. Amém, irmãos? Quando a gente está lá tomando banho para vir, Deus está vendo o nosso coração. Como você está vindo para esse lugar. Paulo vai falar das características do amor, versículo 4. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, irmãos, quando a gente fala que ama, vamos ler 1 Coríntios 13 e vamos ver se a gente ama de verdade. Dizemos que amamos pais, dizemos que amamos os filhos, dizemos que amamos a igreja. Estamos agindo com paciência. Estamos agindo com bondade. Nosso ciúme está sufocando os nossos sentimentos. A nossa vaidade está acabando com os nossos relacionamentos.
O nosso orgulho nos impede de perdoar o outro. Nós falamos que amamos, mas nos comportamos de forma inconveniente. Será que eu digo que amo, mas coloco os meus interesses em primeiro lugar? Será que eu não ando muito irritado com as coisas que estão acontecendo ao meu redor? Será que eu não ando dando muito lugar para o ressentimento? Paulo fala um monte de coisas que o amor é, algumas coisas que o amor é e muitas coisas que o amor não é. O amor é bondoso, é paciente, se alegra com a verdade. Ele não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Precisamos nos questionar sobre o amor, porque nós dizemos que amamos muito rápido. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A intenção não é que você olhe e fale, não, então é impossível amar. Não, é possível amar. Mas nós precisamos aprender a amar pela ótica do reino de Deus, pela ótica da palavra de Deus, olhando para o maior exemplo de amor que já passou por essa terra, Jesus. Olhando para Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus amava, e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Vai chegar um dia em que não acabará mais esse amor. Vai chegar um dia em que nós vamos viver plenos do amor de Deus nas nossas vidas. Mas esse dia ainda não chegou. Por enquanto a gente olha como se fosse por um espelho. E naquela época o espelho não era como é hoje não. Polidão, bonitão que você se vê assim, perfeitamente. O espelho, você via assim um sombreado daquilo que era a imagem mesmo, né, da pessoa. Então por isso que Paulo fala, agora eu vejo como um espelho, ainda está meio obscuro, mas um dia eu verei face a face. E nesse dia nós seremos completamente inundados do amor de Deus. E até lá nós precisamos nos esforçar, amadurecer. Quando Paulo fala, olha, antes eu era como um menino, falava como um menino, vivia como um menino, pensava como um menino, mas quando eu me tornei um homem, eu deixei as coisas próprias de menino. A gente precisa amadurecer muitas questões na nossa vida espiritual. Porque tem pessoas que às vezes estão na igreja e vão passando os anos, mas os problemas vão continuando os mesmos, pela falta de amor, pela falta de maturidade cristã. E era especial, Paulo fala isso para aquela igreja, a igreja de Corinto, porque aquela igreja era uma igreja imatura, era uma igreja ligada a muitas coisas, sabe, que com o tempo iriam passar. E nós precisamos nos concentrar naquilo que é importante nós termos maturidade espiritual, e isso nos levar a olhar para pessoas, a olhar para os nossos relacionamentos, a olhar para a nossa família de uma maneira diferente, de uma maneira mais madura. Não é normal você abraçar a fé
e daqui a 3 anos você tem os mesmos conflitos, os mesmos problemas e a mesma maneira de enxergá-los de 3 anos atrás, estando no caminho do Senhor. Não é normal isso. Nós precisamos amadurecer os nossos sentimentos, amadurecer os nossos relacionamentos, olhar para essas questões sob a ótica da palavra de Deus, pela ótica daquilo que o Senhor nos ensina. E o Senhor nos ensina a amar, o Senhor nos ensina a perdoar, o Senhor nos ensina a tratar as pessoas com bondade, o Senhor nos ensina a ter paciência. Porque senão nós fazemos anos de igreja, mas continuamos pessoas imaturas na fé. E essa não é a vontade de Deus. Amar envolve maturidade. O casamento, ele vai se aprofundando, a gente vai tratando questões cada vez maiores, mais importantes. E o amor, ele vai se ajustar, ele vai mudar algumas coisas, tal, para que você consiga lidar com essas questões. O amor precisa amadurecer, para que a gente consiga permanecer casado por muitos e muitos anos, até que a morte nos separe. Mas aí a gente volta às bobeirinhas dos 6 meses de casamento. Não dá, tem que deixar para trás. Agora a gente tem que tratar de coisas mais importantes. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. 3 elementos fundamentais da vida cristã. Fé. Você precisa crer. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Você precisa crer. Você precisa entregar nas mãos de Deus. E você precisa agir não esperando que o outro vai fazer tudo o que você quer. Você precisa agir e entregar nas mãos de Deus. Senhor, eu vou fazer o que a Tua palavra ensina. E ao fazer o que a Tua palavra ensina, eu creio que o Senhor vai agir e vai transformar. Vai agir e vai transformar a minha casa. Vai agir e vai transformar a minha igreja. Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu creio. Eu confio no Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural, que age com poder e glória. Eu creio. A fé, a esperança, porque a esperança é a âncora da alma. Então nós não podemos desistir. Não, eu desisto do meu filho. Não tem jeito, nunca eu vou conseguir me relacionar com ele. Não, você não pode desistir. A esperança é a âncora da alma. Eu vou crer, mesmo que tudo diga que não, porque eu vou esperar no Deus em quem eu posso confiar. A minha esperança está em Cristo. Eu vou manter a minha esperança. Não, mas o prognóstico é negativo demais. É verdade. Mas eu quero cair atirando. Eu vou cair atirando. Eu creio. Mas é difícil, eu sei, mas Deus pode. A gente tem que manter a esperança, irmãos. Porque senão a gente se entrega e aí a gente vai ficar preso debaixo da coberta. Não, esperança. E o amor. Esse amor que esse sentimento, essa ação, essa essência de Deus que é sublime e que transforma situações. Amém? Pedro havia negado o mestre por 3 vezes. E ele estava mal demais com aquilo que tinha acontecido. E aí o Senhor chamou ele para uma fogueirinha. Vem para uma fogueirinha para a gente conversar, Pedro. E perguntou a ele: Pedro, tu me amas? E aí ele achava que amava, né?
Eu te amo, Senhor, antes, né? Ele disse, eu estou disposto a ir morrer contigo. Não, Pedro, você ainda não entendeu. Mas na hora certa eu vou te mostrar. Você acha que ama, tal, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. E não é que aconteceu? Deus conhece os nossos corações e as limitações do nosso amor. E aí ele chamou Pedro para a fogueirinha. Vem cá, Pedro. Tu me amas? E aí Pedro foi assim, impactado. Primeiro pelo amor do Senhor, que falou, olha, você ainda é importante para mim, rapaz. Aquilo que você fez, não, isso não vai atrapalhar o que eu tenho para a tua vida, não. Eu te amo e eu vou te restaurar. E ele, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho algo para você fazer, você é importante, mas você precisa entender o que significa amar a Deus de verdade. O que significa me amar de verdade, viver para a minha glória de verdade. Você precisa entender o significado do amor. Talvez hoje o Senhor nos chame para uma conversa na fogueirinha, para a gente entender o verdadeiro significado de amar. Amém? Porque a gente às vezes fala que ama, mas será que a gente ama mesmo? A gente ama a igreja, mas será que a gente ama mesmo? A gente ama os amigos, será mesmo? Eu amo minhas filhas, será? Vamos ver isso direitinho. Eu amo a Deus, estou disposto a tantas coisas, será que está mesmo? Amém, irmãos? Que Deus possa derramar do seu amor no teu coração e através desse amor transformar relacionamentos. Na igreja, na família, lá no seu trabalho, onde você estiver. Amém? Vamos ficar em pé, os músicos.